E eu quero falar com você sobre fragilidade da vida e para isso estou com a Bíblia aberta na carta escrita por Tiago. Capítulo 4, verso 3, onde eu encontro o seguinte registro. Agora, escutem, vocês que dizem hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o que é certo e não faz. Olha aí que coisa, né? Você sabe o que é certo fazer e não faz. Vejam só, Tiago, irmão do Senhor Jesus, escreve uma carta muito prática que trata de assuntos do dia a dia. E nesse texto que eu acabei de mencionar, Tiago fala para nós sobre a fragilidade da vida. Eu tenho convicção de que vocês têm plena certeza disso. A nossa vida é curta. A Bíblia compara a nossa vida como um breve pensamento, como uma neblina que desaparece. Não importa quantos anos você vive essa travessia, desde que você nasce até a sepultura, é uma jornada muito breve. Por isso, somos absolutamente frágeis e dependentes e vulneráveis. Qualquer pretensão do ser humano de ser o comandante de sua vida, o gestor do seu futuro, aquele que faz planos confiando em si mesmo, achando que tem nas suas mãos o governo do seu tempo, está demonstrando uma arrogância que não tem tamanho no sentido de achar que a vida dele está nas suas próprias mãos e não nas mãos de Deus. Então o Tiago chama a nossa atenção para oportunas lições e aplicações. Agora escutem, vocês que dizem hoje ou amanhã, nossa agenda determina irmos à cidade tal, onde vamos ficar um longo tempo fazendo negócio e ganhando muito dinheiro. Não existe nenhum problema em fazermos negócio. Não existe termos nossos empreendimentos e termos lucros límpidos. Não tem problema algum. Nenhum problema em você planejar. Nenhum problema em você fazer previsão. E até provisão para concretizar seus sonhos, seus projetos. O problema aqui é o quando a pessoa pensa que ela própria é quem faz e acontece. Quando pensa e age como se fosse a dona da sua própria vida, o dono, e se pudesse definir o futuro, com toda a sua garantia, ou seja, agir como quem não depende de Deus para viver. Eu careço, nós carecemos do sustento de Deus, já que preciso estar vivo. O apóstolo Paulo refuta esse pensamento egoísta que exclui Deus da vida quando ele prega na cidade de Atenas, capital da Grécia, quando diz que em Deus vivemos, em Deus nos movemos e por Deus existimos, porque é Deus que nos dá vida, respiração e tudo mais que você e eu dependemos de Deus para estarmos vivos. Você e eu não somos donos nem da nossa própria vida, nem do nosso futuro. Tiago está dizendo que o futuro mesmo, o futuro mais próximo, o minuto seguinte, esse futuro só pertence a Deus. E os nossos planos precisam estar submetidos à vontade de Deus. E os nossos sonhos dependem do poder de Deus para serem realizados. O ser humano faz seus planos, mas a resposta certa, a confirmação vem do Senhor. Então Tiago prossegue no seu raciocínio e faz o seguinte pergunta: o que é a vossa vida? O que é a nossa vida? Somos apenas como uma neblina, uma névoa, uma cerração que aparece por um instante e logo desaparece. Tiago está mostrando aqui a fragilidade da vida. Tiago está mostrando aqui a rapidez com que eu e você passamos por este mundo, sobretudo nas regiões de serra, durante as madrugadas, por causa da umidade, da neblina se torna muito densa, mas de repente amanhece e o dia e o sol, e chega aquela neblina, desaparece. E assim é a nossa vida, amados. Somos frágeis, somos passageiros, um raio de sol e viramos apenas uma notícia. Somos peregrinos, caminhantes, não temos raízes permanentes aqui. Um coronavírus
tão minúsculo que exige um microscópio muito potente para ser visto, foi capaz de destruir milhões de vidas em todo o planeta. Razão porque a nossa vida depende totalmente e absolutamente de Deus. Não pense você que o seu futuro está nas suas mãos ou no seu controle. Não, nosso futuro está nas mãos de Deus, porque a nossa vida é tão frágil, é tão vulnerável e é tão passageira como a neblina. Por quê? Prossegue no seu raciocínio Tiago 4,15. Olha só o conselho dele no versículo 15. Uma vez dessa arrogância de determinar o que vão fazer hoje ou amanhã, o que vocês deveriam dizer é o seguinte: se Deus quiser, estaremos vivos, e se Deus permitir, faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos. E aí que está o X da chave da questão, a submissão à vontade de Deus. Aceitar a vontade de Deus exige humildade, exige reconhecer a superioridade de Deus, reconhecer a voz do comando de Deus e falar: se o Senhor quiser, a gente vai estar vivo e em condições de fazer isto ou aquilo. Isto é aceitar a soberania de Deus. Tiago está dizendo que nós devemos acrescentar no nosso vocábulo, no nosso vocabulário, né? Devemos nos habituar com essas expressões de dependência de Deus, dizendo: se Deus quiser ou se Deus permitir, eu farei, eu conseguirei. Se Deus quiser, eu farei este ou aquele negócio. Se Deus quiser, eu terei lucro. Se Deus quiser, nós sairemos dessa situação. Precisamos depender de Deus em tudo. Qual é o risco de fazer isso? Olha o que o Tiago vai concluir no versículo 16 que eu li para vocês nesse momento. Porém, vocês são orgulhosos, vivem se gabando. Todo esse orgulho é negativo, todo esse orgulho é mau, todo orgulho e arrogância mostra a natureza humana querendo se distanciar de Deus, querendo ser autônoma, como se fosse capaz. Ou seja, quando a pessoa pensa que está no controle, que as rédeas da sua vida estão nas suas mãos, vai ter o maior decepções da vida. Por isso, dependa de Deus e não coloque a sua vida para fora da proteção do Senhor. Fique sempre debaixo da autoridade de Deus. Busque a vontade de Deus. Seja humilde, porque o orgulho é pecado. Não é de Deus. Não coloque o seu eu no trono. Fazer a nossa vontade é tirar de Deus o trono do nosso coração. Isso é maligno. Por que brigar com Deus? Por que colocar na sua vida um perigo, seguindo caprichos e vontade, em vez de se humilhar debaixo da potente mão de Deus? São perguntas que o Espírito Santo está colocando na sua mente. Agora o livro do profeta Isaías 55:7 diz que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal, e que se volte para o Senhor, para que tenha misericórdia deles. Sim, volte-se para nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. Vamos aproveitar um pouco o tempo que temos buscando a Deus, enquanto é possível achá-lo, rogando pela presença dEle, enquanto está perto, porque a vida passa depressa demais. A vida é frágil. Se não for pela graça de Deus, estamos todos perdidos. Pense nisso. Esta é a Rádio Manancial de Vida, abençoando as nações.